Oi, pessoal, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Conseguiram assistir a aula passada? Conseguiram entender? Bom, hoje nós vamos fazer uma aula de ligações químicas, tá? A gente vai começar as ligações químicas, vamos começar pela ligação iônica. Deixa eu abrir aqui pra gente. Aqui. Bom, ligações químicas é o conteúdo do início, quando a gente está começando a estudar química, é o conteúdo mais interessante, tá? A gente sai de um conteúdo totalmente teórico, que são a estrutura atômica, a própria tabela periódica, né, fundamentada em distribuições, e a gente passa para uma parte da química que a gente consegue entender a propriedade dos materiais. A gente consegue aplicar aquilo que a gente já sabe para entender a propriedade dos materiais. Então, eu acho que ligações químicas, se for bem desenvolvido, né, se a gente acompanhar, se a gente conseguir entender, a gente começa a ampliar muito os conhecimentos da gente. Tá? Acho que no início do estudo da química é uma das coisas mais importantes que a gente faz é o estudo das ligações. O que a gente tem que começar a perceber? A gente tem que começar a perceber que os compostos que estão no dia a dia da gente são muito diferentes. Né? Tem uma diversidade muito grande de compostos e esses compostos têm formas diferentes, têm cores diferentes e principalmente propriedades diferentes. E isso tudo vai estar fundamentado basicamente no tipo de ligação que eles têm, o tipo de ligação com qual eles interagem. E aí vem aquela pergunta, né? Por que os átomos se ligam? Por que acontecem as ligações químicas? Bom, os átomos se ligam para buscar estabilidade, né? Estabilidade química, ou seja, para se aproximar da estabilidade química dos gases nobres, que são os únicos elementos isolados da natureza. Então, os átomos se ligam para ficar com a última camada completa, com 8 elétrons, assim como os gases nobres. Ah, ok. E aqueles que são muito pequenininhos, por exemplo, o hidrogênio. Tá? O hidrogênio é um elemento que ele tem uma única camada. Ele só tem a camada K. O hidrogênio nunca vai conseguir adquirir uma estabilidade com 8 elétrons na última camada. Ele nunca vai conseguir acompanhar um gás nobre. Não, peraí um pouquinho. Tá? A gente tem que lembrar que a gente tem um gás nobre que tem uma única camada, que é o hélio. Então, elementos que têm apenas uma camada, eles podem, ao invés de seguir a regra do octeto, 8 elétrons na última camada, seguir a regra que a gente poderia chamar de regra do dueto, ou seja, 2 elétrons na única camada que eles têm, que é a camada K, e aí eles acompanhariam o gás nobre hélio. Vamos lembrar que a teoria das ligações químicas, ela está fundamentada na regra do octeto, e ela pode ser muito bem aplicada para os elementos representativos. Então, vamos lembrar que elementos representativos são as pontas da tabela. Grupo 1 e grupo 2, o grupo 13 até o 18, na verdade. Então, os elementos representativos, metais e ametais, eles seguem a regra do octeto para adquirir a estabilidade dos gases nobres. Aqui, ó, nos metais de transição e nos metais de transição interna, que é essa parte aqui transição, essa parte aqui embaixo transição interna, a gente já não tem a aplicação da regra do octeto, né, tão bem. Existem muitas exceções aqui. Então, a gente está falando principalmente para os elementos representativos. O que a gente vai fazer? A gente vai percorrer isso aqui, ó. Começar com as ligações interatômicas e dentro das ligações interatômicas com a ligação iônica. Começou da ligação iônica, depois a metálica e por último a ligação covalente pela maior complexidade que ela nos traz. Então a ligação covalente é um pouco mais complexa, é um pouco maior, né? A gente dedica um pouco mais de tempo para o estudo da ligação covalente. Então vamos entender bem a ligação iônica, a ligação metálica e aí chegamos à ligação covalente, ok? Bom, a ligação iônica é uma ligação perfeita. É uma ligação que acontece entre um metal e um ametal, ou hidrogênio.
Ah, mas o hidrogênio é um ametal. Ok, estou separando o hidrogênio aqui porque o hidrogênio costuma dar problema, a gente não sabe muito bem onde encaixa o hidrogênio. O hidrogênio é um ametal. Né? Então, a ligação iônica é aquela ligação perfeita que acontece entre um metal, que é eletropositivo, que tem tendência a perder elétrons, e um ametal, que é eletronegativo e que tem tendência a ganhar, a receber elétrons. Quando o metal perde elétrons, ele se torna um cátion, e o ametal, ao receber esses elétrons, se torna um ânion. É uma ligação perfeita. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. É justo que esses dois, cátion e ânion, precisem ficar juntos. Como é que essa ligação se dá? Essa ligação se dá por transferência de elétrons. O cátion transfere elétrons para o ânion, formando uma estrutura, portanto, né, de composto. Vamos pegar como exemplo a ligação do NaCl, que a gente sempre começa pela ligação do NaCl, que é uma ligação fácil de entender. Aqui a gente tem o átomo de sódio, que tem número atômico 11, e a distribuição desses 11 elétrons, segundo Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O sódio, ao perder esse elétron da última camada, vai ficar com a camada 2 completa com 8 elétrons, como um gás nobre. O cloro, por sua vez, tem 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Na terceira camada do cloro, terceira e última camada, se ele receber um elétron, completando P6, ficaria com essa última camada completa como um gás nobre. Então, isso que vai acontecer. O sódio vai transferir esse elétron da última camada para o átomo de cloro. Ao transferir o elétron, perder o elétron, esse nível de energia, né, esse orbital onde esse elétron circula, deixa de existir. E aqui a gente consegue ver bem a ideia que a gente discutiu no vídeo anterior, que é sobre a contração de raio do cátion em relação ao seu átomo. Né? Perdeu um elétron, perdeu a última camada, contraiu o raio. Esse elétron vai entrar na eletrosfera do cloro. Então, ao chegar a entrar na eletrosfera do cloro, o cloro precisa receber esse elétron, ajustar a sua eletrosfera. Observem aqui, ó. O elétron entra, mas o cloro ajusta a sua eletrosfera, amplia um pouco a sua eletrosfera, o seu nível de energia, para captar esse elétron. E aqui a gente vem ver a expansão de raio que a gente discutiu ontem do ânion em relação ao seu átomo. Sendo assim, o cátion sódio ficou com uma distribuição de 10 elétrons, ou seja, uma eletrosfera compatível com a eletrosfera do neônio, que é um gás nobre, e o ânion cloreto ficou com uma eletrosfera com 18 elétrons, ou seja, uma eletrosfera compatível com um átomo de argônio, né? Gás nobre argônio. Então, estável como o neônio, estável como o argônio, núcleo de sódio, é um cátion sódio, núcleo de cloro, é um ânion cloreto. Tá? Os dois se unem para formar uma estrutura que é o NaCl. E o NaCl, macroscopicamente, é possível, né, de se enxergar quando a gente pega lá um grãozinho, né, de sal. Um grãozinho de sal de churrasco, por exemplo. Né? Um retículo. Ele forma um retículo, que é esse grãozinho que a gente chama, que a gente tem, por exemplo, no sal de churrasco. Esse retículo que a gente enxerga no sal de churrasco, ou até no sal de mesa mesmo, só que ele já está mais quebrado, esse retículo, se a gente fosse olhar lá dentro dele, a gente veria isso aqui. Ó. Um retículo do NaCl. Ou seja, todas as bolinhas vermelhas são íon sódio. Todas as bolinhas acinzentadas, beges aqui, são íons cloreto. Vamos pegar uma dupla dessas aqui, ó. Vamos pegar esse íon sódio, esse cátion sódio e esse ânion cloreto e dizer que a ligação iônica entre eles.
foi feita entre eles. Esse sódio perdeu um elétron para esse cloreto e formou um NaCl. O que imediatamente acontece? Como o íon sódio é positivo, ele passa a atrair, e aí eu vou usar o pontilhado para falar sobre a atração, ele passa a atrair ânions cloreto perto dele. Ó, aqui, para trás, para baixo, para frente, para lateral. Então, ele faz uma ligação com o ânion cloreto, uma transferência de elétrons para o ânion cloreto, fica positivo e atrai por atração eletrostática outros ânions cloreto na volta dele. O ânion cloreto recebe, então, elétrons, se transforma em ânion, fica negativo, e atrai cátion sódio na volta dele. Isso vai formando o retículo. Né? Isso vai construindo esse retículo, ele vai crescendo, 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 se tornando possível que a gente enxergue ele no sal de cozinha, por exemplo. As propriedades dos compostos iônicos, elas estão fortemente baseadas nessa estrutura. O entendimento dessa estrutura, né? Essa capacidade de crescer esse retículo, que o NaCl não é uma estrutura individual, que o NaCl é uma macroestrutura que cresce, né? Em todas as dimensões aqui. O entendimento dessa estrutura aqui nos ajuda a entender as propriedades dos compostos iônicos. Então, para pensar nas propriedades dos compostos iônicos, nós vamos pegar o NaCl como um composto iônico característico e vamos pensar no retículo que ele forma. Vamos começar a mapear as propriedades. Bom, devido à forte atração eletrostática entre os íons, que é o que forma esse retículo iônico aqui, a gente vai derivar as seguintes propriedades. Primeiro, eles são 100% polares. 100% polares, estou falando de cátion e ânion, totalmente polar. Segundo, eles têm elevada temperatura de fusão e ebulição. O NaCl, por exemplo, ele tem 801 graus de temperatura de fusão e 1465 graus Celsius de temperatura de ebulição. São valores bastante elevados, que estão associados à dificuldade, né, de desmanchar esse retículo. São sólidos a temperatura ambiente, em pressão ambiente. São duros e quebradiços, ou seja, tem baixa tenacidade. E aí, sobre isso, nós podemos pensar um pouquinho mais. Né? Os cristais são difíceis de ser quebrados. Né? Os cristais, eles são possíveis de ser quebrados. Eles resistem, e se a gente insistir na pressão, a gente quebra. Então, vamos chamar o nosso amigo aqui, ó, para dar uma martelada no cristal, tá? O nosso amigo vai dar uma martelada num cristalzinho de sal de churrasco. Foi. O que acontece? Deforma o retículo. No momento que eu deformo o retículo, pela característica de alternância de íon positivo e negativo, eu vou ter íons de mesmo sinal frente a frente. Cátion frente a frente, ânion frente a frente. Nesse momento, aumenta muito a repulsão entre eles, porque íons de mesmo sinal têm tendência à repulsão. Quando o nosso amigo der um pouco mais de pressão nisso, explode o cristal. Isso significa ser duro e quebradiço. Resiste à pressão. Mas quando a pressão é muito elevada, que deforma o retículo, coloca íons de mesmo sinal frente a frente e esfarela, quebra. Tá? Duros e quebradiços. Quinta propriedade, apresentam alta energia de ligação. Essa energia de ligação é energia para manter a estrutura do retículo. É bastante elevada e também está associada aí ao elevado ponto de fusão e ebulição, temperatura de fusão e ebulição do NaCl. Sexta propriedade. Os compostos iônicos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles são geralmente incolores ou brancos. Os compostos iônicos formados por metais de transição normalmente são coloridos. Né?
permanganato de potássio, um roxo bem escuro, sulfato de cobre 2, cloreto de cobalto 2, cromato de potássio. Há exceções, né? Vamos olhar aqui, ó, cloreto de césio, césio é um metal alcalino, é verde. Fluoreto de cálcio, cálcio é um metal alcalino terroso, amarelo. Sulfeto de zinco, zinco é um metal de transição, é branco. Então, temos exceções, tá? Mas, como regra geral, metais alcalinos e alcalinos terrosos formam compostos iônicos incolores ou brancos. Metais de transição formam compostos iônicos fortemente coloridos. Já falamos isso na semana passada também. Na sua maioria, são solúveis em água. O que acontece? A água, ela consegue desmanchar o retículo com uma facilidade muito grande. Se a gente for desmanchar esse retículo por aquecimento, a gente precisa levar a temperatura acima dos 800 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do NaCl. Compensação, se eu pegar o NaCl e colocar na água, eu desmancho o retículo em temperatura ambiente. O que a água faz? Como é que a água trabalha sobre o retículo iônico que consegue desmanchar? Bom, vamos lembrar que a água é uma molécula unida por ligação covalente, mas é uma molécula polar. Tá? A gente não estudamos ainda a ligação covalente, mas vamos pensar naqueles conhecimentos que a gente já tem sobre a química e lembrar que a água é uma ligação covalente polar, forma uma molécula polar, um polo positivo nos hidrogênios e um polo negativo no oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. Sendo a água um solvente polar, ao colocar o NaCl em água, a água literalmente acessa o retículo do NaCl e engana os íons. O que eu quero dizer com engana os íons? Para o íon sódio, por exemplo, que é um íon positivo, a água vira a parte negativa dela, a água vira o oxigênio. E rodeia o cátion sódio, né, de moléculas de água. Para o ânion cloreto, que é o negativo, a água vira a parte positiva dela, né, que é o cátion, que é o hidrogênio. Rodeia o ânion cloreto só virando o hidrogênio. Por que acontece isso? Atração entre cargas opostas, né, como se fosse atração entre um íon. E a água acaba, então, dissociando, provocando a dissociação, ou seja, a separação dos íons dessa substância. A substância iônica, ela contém íons e o que a água faz é dissociar, ou seja, separar esses íons, fazendo um processo que se chama solvatação. A água rodear o cátion, rodear o ânion, né, e torná-los solúveis, se chama solvatação, que é um processo baseado na atração entre cargas opostas, que aqui leva o nome de força do tipo íon dipolo. Íon, dos íons da substância iônica, dipolo dos dois polos, das duas partes positivas e negativas que tem a água. Então, os compostos iônicos são solúveis a partir da dissociação iônica e da solvatação. Todo composto iônico é solúvel em diferentes graus. Uns são muito solúveis em água, os outros são menos solúveis em água. Existe uma concorrência entre forças. Existe a força que une o retículo e existe a força íon dipolo. Quando a força íon dipolo vence, o composto iônico é amplamente solúvel. Quando a força do retículo vence, o composto iônico é pouco solúvel. Mas em algum grau, todos os compostos iônicos, por definição, são um pouco solúveis. Lembrando que existe um limite. Quando a gente fala em solubilidade, existe um limite máximo para que um soluto seja solúvel na água, por exemplo, que é o coeficiente de solubilidade. Então, lembrando que dentro do coeficiente de solubilidade, né, o fenômeno que acontece é esse aqui.
Condução de corrente elétrica. Bom, sobre condução de corrente elétrica, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar que os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos em água. A gente vai fazer aqui, ó, a gente vai montar aqui um experimento. Vou abrir um pouquinho aqui a tela pra gente. Okay. Vou ficar um pouco melhor aqui. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um dispositivo que é o testador de corrente elétrica. Esse dispositivo testador de corrente elétrica vai ser ligado a uma fonte de corrente, a uma tomada. E na outra extremidade do dispositivo testador de corrente elétrica, eu tenho isso aqui. Ao fechar o circuito, eu acendo a lâmpada, correto? Os compostos iônicos no estado sólido não conduzem eletricidade. Ó, aqui eu tenho sal de cozinha, composto iônico, vou colocar só no sal. Não posso encostar no metal, só no sal. Não conduz eletricidade. Composto iônico sólido não conduz eletricidade. Assim como água pura também não conduz eletricidade. Água pura não conduz eletricidade. Correto? Agora, no momento em que a gente dissolve o NaCl em água, e o que vai acontecer aqui é o fenômeno da dissociação e da solvatação, que a gente falou há pouco tempo. Ó, no momento que eu dissolvo o NaCl em água, faço uma solução. Aqui aconteceu a dissociação iônica. Aqui está acontecendo a solvatação dos íons. Estou preparando uma solução de NaCl em água. Agora eu liberei os íons do NaCl para condução de corrente elétrica. Tá? O circuito vai ser fechado dentro da solução. Ó. Certo? Ó. Não estou encostando. Ó, não estou encostando. A condução de corrente elétrica está sendo feita pela solução de NaCl. Então, compostos iônicos dissolvidos em água conduzem corrente elétrica, porque tornam a solução eletrolítica. Uma solução condutora de corrente elétrica se chama solução eletrolítica. Toda solução que conduz corrente elétrica é chamada de solução eletrolítica. Essa aqui é uma solução iônica, né, de um composto iônico, é uma solução eletrolítica. Se a gente for olhar aqui na nossa imagem, o que a gente vai ver é isso, ó. Quando eu tenho o retículo de NaCl, ou seja, o sal sólido, o fluxo de elétrons que vem da caneta, dessa caneta aqui, ele não consegue acessar o retículo. Ó, ele não consegue acessar o retículo. A gente pode observar aqui, ó. Ele não consegue se movimentar aqui dentro. Portanto, o sal, apesar de ter íons, os íons estão presos no retículo e não conduz corrente elétrica. Em compensação, quando está dissolvido em água, né, é possível que esses íons com mobilidade aqui dentro, ou fundido, pode ser fundido também, com mobilidade aqui dentro, façam a corrente elétrica atravessar a solução. Okay? E por último, então, foi a experiência que a gente fez de formação da solução eletrolítica. A água destilada não acende a lâmpada, o NaCl sólido não acende a lâmpada,
E a solução de NaCl em água é uma solução eletrolítica, permite a movimentação dos íons, permite que os elétrons circulem através da solução, fechando o circuito e acendendo a lâmpada. Espero que tenha dado para vocês enxergarem, porque tá difícil de fazer aqui, não tá muito fácil não. Bom, vamos falar de caráter iônico da ligação agora. Tá? O que é caráter iônico da ligação? O caráter iônico da ligação é baseado na diferença de eletronegatividade entre o cátion e o ânion. Essa diferença de eletronegatividade é em módulo. Pode ser o maior menos o menor, para ter sempre um valor positivo. A diferença de eletronegatividade, ela é baseada nos valores de eletronegatividade, no acesso aos valores, como a gente comentou ontem na aula anterior. Não preciso decorar esses números, mas se eu tiver acesso a esses números, eu vou fazer essa diferença de eletronegatividade. E quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior o caráter ou percentual iônico da ligação. Então, como regra muito geral, se eu tiver uma diferença de eletronegatividade igual ou superior a 1,7, a ligação é predominantemente iônica. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, que traz o caráter iônico versus a diferença de eletronegatividade, e vamos pegar aqui o fluoreto de lítio. O fluoreto de lítio é um composto bastante iônico, um caráter iônico bastante elevado. Vamos dar uma olhada no ΔE do fluoreto de lítio. A diferença de eletronegatividade do fluoreto de lítio é a eletronegatividade do flúor, que é 4, menos a do lítio, que é 1, é 3, que é um valor bastante elevado. Tá? O que dá a ele um caráter iônico elevado. Vamos pegar mais embaixo aqui um outro ponto, vamos pegar o iodeto de lítio. O iodeto de lítio já é um composto que tem um caráter iônico baixo, é um pouquinho mais que 50%, 55%, talvez 60%, não chega a isso, de caráter iônico. Se a gente for dar uma olhada no ΔE do iodeto de lítio, a gente vai encontrar 2,5, que é a eletronegatividade do iodo, menos 1, que é a eletronegatividade do lítio, dá 1,5. 1,5, se a gente for rigoroso aqui, ó, nem é mais ligação iônica. A gente sabe que um metal e um ametal a gente caracteriza dentro das ligações iônicas, mas em termos de caráter iônico, ele tem um caráter bem mais baixo, a ligação tem um caráter bem mais baixo que o Li e F. E se a gente pegar lá embaixo, na curva, lá embaixo, a gente pode pegar o hidreto de hidrogênio, tá? Onde a gente vai ter uma predominância daí, uma diferença de eletronegatividade baixa e uma predominância da ligação covalente. Vamos pegar esse ponto aqui, que é o hidreto de hidrogênio, o hidreto de iodo, vamos calcular o ΔE. O ΔE do hidreto de iodo é 2,5, que é a eletronegatividade do iodo, menos 2,1, que é a eletronegatividade do hidrogênio, que dá 0,4. Ou seja, um ΔE bastante baixo, onde eu tenho um caráter iônico muito baixo. O caráter iônico está associado às propriedades, né? Quanto maior o caráter iônico, mais típicas são as propriedades daquele composto iônico. Então, eu peguei aqui a temperatura de fusão do fluoreto de lítio, bastante elevada, fusão e ebulição. Peguei temperatura de fusão e ebulição do iodeto de lítio, um pouco mais baixas. E peguei do hidreto de iodo, bem mais baixas, típicas aqui de um composto covalente. Então, a gente consegue ver bem a diferença nas propriedades também. Então, caráter iônico, diferença de eletronegatividade associada à porcentagem, né, iônica na ligação. Se uma ligação ela é 89% iônica, os outros 11% é covalente. Então, o caráter iônico é uma parte, a outra parte no caráter covalente. Preciso saber os números aqui? Não. É só para a gente entender como é que funciona aí a diferença de eletronegatividade associada ao caráter iônico. Tá. E se eu não tenho nada disso, se eu não tenho os valores da eletronegatividade, o que eu faço? Bom, daí a gente vai na boa e velha referência. O metal mais típico,
mais eletropositivo, frâncio. O ametal mais típico, mais eletronegativo, flúor. Quanto mais perto do frâncio estiver o metal, estiver o cátion, e mais perto do flúor estiver o ametal, estiver o ânion, mais iônica é a ligação. Então, por exemplo, cloreto de césio tem um caráter iônico mais elevado que iodeto de potássio, por exemplo. Então, cloreto de césio tem um caráter iônico maior do que o iodeto de potássio. Tá? E se não temos os valores, então vamos pela proximidade das referências. O caráter iônico, ele não é... a diferença de eletronegatividade e o caráter iônico, se a gente pegar aqui compostos, são todos compostos de potássio, eu estou variando o ânion, né? Fluoreto de potássio, cloreto de potássio, que tem uma diferença de eletronegatividade, um ΔE diferente, tem um caráter iônico semelhante. O que isso me diz? Isso me diz que a diferença de eletronegatividade não é o único fator que contribui para o caráter iônico, existem outros fatores. Se a gente der uma olhada aqui nas propriedades, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, a gente percebe uma diferença entre eles. E a gente sabe também que o caráter iônico não é o único fator que contribui nas propriedades. Então, tem outras coisas que a gente precisa pensar. As propriedades de um composto, o conjunto de propriedades que caracterizam um composto é uma coisa complexa, então, para a gente comparar. Tá? Tem outros fatores, por exemplo, o valor das cargas, se é um cátion monovalente, bivalente, se é um ânion monovalente, um ânion bivalente. A distância entre os íons, que está fundamentada muitas vezes no raio atômico dos elementos. Isso tudo influencia na energia do retículo, na energia de ligação do retículo, que influencia no caráter iônico, que influencia nas propriedades. Ok? Beleza, agora vamos para a parte mais prática, tá? A parte de montagem, de formulação dos compostos. Tá? Então, lá na página 60, vocês vão encontrar essa tabela aqui, e nós vamos preencher juntos essa tabela. Tá? Como é que nós vamos preencher essa tabela? A gente vai colocar grupo a grupo, né, todos os grupos, número de elétrons da última camada, se tem tendência a perder ou a ganhar elétrons, e a carga, para todos os grupos da tabela. Então, os elementos do grupo 1 têm um elétron na última camada, tem tendência a perder elétrons, tem tendência a formar cátion monovalente, um cargo ou mais. Com exceção de quem? Com exceção do hidrogênio, que não é metal alcalino, portanto não segue essa regra. Tem um único elétron, precisa ganhar mais um, e sua carga seria 1 menos. Elementos do grupo 2, tem 2 elétrons na última camada, são metais, têm tendência a perder elétrons, tornarem-se ânions de carga 2+. Elementos de transição, metais de transição. Metais de transição têm todos 2 elétrons na última camada, com exceção do grupo do cromo e do grupo do cobre, que tem 1, que são de distribuição irregular. Todos têm tendência a perder elétrons, mas têm cargas variáveis. E aí a gente vai depois olhar para eles aqui embaixo. Grupo 13, 3 elétrons na última camada. Falando aqui dos metais, que são a maioria no grupo 13, tem tendência a perder elétrons e formar íons de carga 3+. Então, estou tirando o boro daqui. Tá? O boro não é metal. O grupo 14, 4 elétrons na última camada. E aí, 4 elétrons, eu estou bem no limite. É possível perder 4 elétrons e ficar com a última camada completa anterior, mas também é possível receber 4 elétrons na última camada e completar a última camada com 8 elétrons. Então, para os elementos do grupo 14, é possível tanto perder quanto ganhar elétrons. Que perder 4 elétrons vai ficar com carga 4+.
Quem receber 4 elétrons vai ficar com carga 4-. Se a gente for percorrer aqui, ó, esse grupo da tabela, quem vai perder? Quem vai ficar com carga 4+? Todos os metais. Então, germânio, estanho, chumbo, tá? Esses aqui vão perder 4 elétrons. Carbono e silício, receber 4 elétrons. Grupo 15. Grupo 15 tem 5 elétrons na última camada. Agora a gente vai olhar para os ametais do grupo 15. Assim como no grupo 13 a gente falou sobre os metais, deixou o boro de fora. Aqui no grupo 15 estamos falando para os ametais do grupo 15. Os ametais do grupo 15 têm tendência a ganhar elétrons. Como já tem 5 elétrons na última camada, vão ter tendência a ganhar 3 elétrons. Ficar com carga 3-. Os elementos do grupo 16, 6 elétrons na última camada. Estou falando também para os ametais do grupo 16. Os ametais do grupo 16 têm tendência a ganhar elétrons, ganhar 2 elétrons para completar 8 elétrons na última camada, tem carga 2-. Os elementos do grupo 17 têm 7 elétrons na última camada, portanto, tem tendência a ganhar elétrons, ganhar 1 elétron para completar a sua última camada. Gases nobres têm 8 elétrons na última camada, não tem tendência a ganhar, não tem tendência a perder. Lembrando que o hélio, acho que eu não coloquei aqui, mas lembro a vocês que o hélio ele tem somente 2 elétrons na sua única e última camada. Vamos dar uma olhada agora para aqueles elementos que têm cargas variáveis. E eu peguei aqui, ó, o estanho e o chumbo não são metais de transição. O estanho e o chumbo, e coloquei eles aqui embaixo, porque eles também têm carga variável, eles são elementos importantes, então eu vou tratar eles aqui embaixo, junto com esses outros metais de transição. Então agora a gente vai pensar nas possíveis cargas para o cobre. Apesar do cobre ter... Cobre é um elemento de distribuição irregular, ele tem 1 elétron na última camada, não tem 2. Apesar de ter um único elétron na última camada, o cobre ele pode apresentar carga 1+ ou 2+. O ouro, 1+ ou 3+. O ferro, o níquel e o cobalto podem ser 2+ ou 3+. E o estanho e o chumbo, que já estavam aqui ó, como 4+, tem uma carga mais baixa, que é o 2+. Então, eles podem ser 2+ ou 4+. A prata é um metal de transição, é um metal de distribuição irregular, é um metal que tem 1 elétron na última camada e a sua carga é única, 1+. Zinco e cádmio são elementos cujo NOx, cuja carga é 2+. O que acontece aqui? Ó? Aqui acontece um fenômeno chamado hibridização, tá? Que é uma coisa que, uma parte do conteúdo que não se estuda mais, né, normalmente no ensino médio. Então, para entender por que esses elementos têm cargas variáveis aqui, a gente precisaria entender um pouquinho de hibridização. O que se faz hoje é memorizar. A gente memoriza o valor de carga desses elementos, né, para utilizar nas ligações iônicas. Vamos lembrar que o elemento que tem 2 valores de carga, como esse grupo aqui, ó, tem uma carga menor e uma carga maior, a gente pode associar o valor menor de carga à terminação oso no nome. Cuproso, auroso, ferroso, niqueloso, cobaltoso, stanoso, plumboso. E podemos associar o valor maior de carga à terminação ico. Cúprico, áurico, férrico, niquélico. Okay? Formulação, então, de compostos iônicos, como é que a gente faz? Bom, temos que lembrar que o número de cargas positivas e o número de cargas negativas precisa ser igual. Todo composto iônico tem carga resultante 0. Né? Existe um equilíbrio entre as cargas positivas e negativas. Temos que lembrar que precisa escrever primeiro o metal e depois o ametal, ou seja, uma fórmula iônica é escrita de longe para perto do flúor, uma ordem crescente de eletronegatividade. Cátion primeiro, depois o ânion. E que para obter a fórmula eu preciso cruzar
né? Fazer o que a gente chama de regra da tesoura, que é cruzar as cargas. A carga do cátion vai ser o índice do ânion. A carga do ânion vai ser o índice do cátion. Quando eu faço isso, eu garanto que o composto tenha carga zero. Então, por exemplo, eu quero fazer a fórmula do composto iônico entre o alumínio e o cloro. Eu vou lá na tabela periódica, olho que o alumínio é um elemento do grupo 13, é um metal, tem 3 elétrons na última camada, precisa perder esses 3 elétrons, para ficar com carga 3+. O cloreto, por sua vez, é um elemento do grupo 17, tem 7 elétrons na última camada, é um ametal, tem tendência a receber um elétron e vai ficar com carga 1-. É fácil, olhando para esses íons aqui, de pensar que eu preciso de 3 cloros para neutralizar a carga do alumínio. 3 cloros, eu vou ter 3 cargas negativas, um alumínio valendo 3+, com 3 cargas positivas, eu zero a carga, que é preciso para formar um composto iônico. Para agilizar o processo, eu posso fazer a regra da tesoura. A regra da tesoura é um macete. Passo o número 1 para baixo do alumínio, passo o número 3 para baixo do cloro. Tá? Então, eu estou neutralizando as cargas de forma mais rápida. Não é preciso escrever o 1. Não tem problema se escrever, não tem problema. Não precisa escrever o 1. Né? A LCl3, cloreto de alumínio. Magnésio e oxigênio, por exemplo. Magnésio, metal do grupo 2, 2 elétrons na última camada, vai perder, vai se tornar um cátion bivalente. Magnésio 2+. Oxigênio, um elemento do grupo 16, 6 elétrons na última camada, vai receber 2 elétrons e vai se transformar no íon de carga 2-. O ânion óxido. Esses íons aqui, para zerar a carga, eu preciso de um magnésio e um oxigênio. Se eu for fazer a regra da tesoura, eu teria que passar esse 2 como índice do magnésio, e esse 2 como índice do oxigênio, e esse 2 como índice do magnésio. E o meu composto seria formado por 2 magnésios e 2 oxigênios. Eu não preciso disso, eu preciso de um magnésio e um oxigênio. Então, para cargas iguais ou múltiplas, eu vou simplificar. Eu vou dividir por 2, vai dar 1. Vou dividir por 2, vai dar 1. E eu vou fazer a tesoura com esses valores, né? 1 e 1. Ou seja, um magnésio e um oxigênio. Lembrando, então, que 2 e 2, 4, 4, 2 e 4, 4 e 2, né, são íons possíveis de simplificação. Eu posso simplificar se quiser, ou eu tenho que simplificar? Não, a gente precisa simplificar. Eu preciso ter um equilíbrio de cargas, eu preciso formar carga zero com o menor número de átomos possível. Então, um magnésio, um oxigênio, formei o óxido de magnésio. Para íons poliatômicos. Para íons poliatômicos, por exemplo, cátion amônio, ânion nitrato, ânion sulfato, valem as mesmas regras que a gente usou até agora. Ó. A ligação, embora a ligação entre o íon, entre os elementos envolvidos aqui no íon não seja iônica, eu estou falando de ligação covalente, eu tenho enxofre, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, eu tenho somente ametais, então no íon eu tenho uma ligação covalente, a ligação entre o cátion e o ânion é uma ligação iônica. Portanto, eu vou formar compostos iônicos com propriedades de substâncias iônicas. Apresenta ligação covalente também, né? Mas são compostos iônicos. Como é que eu lembro desses nomes aqui? Como é que eu lembro do nitrato? Como é que eu lembro do sulfato? Né? Eu vou lá na página 3 do livro, tá? na contracapa, lá na página 3, que eu vou encontrar a tabela de cátions e a tabela de ânions. Ó, tabela de cátions, eu vou encontrar aqueles cátions que a gente já conversou agora ali na tabela periódica
e outros tantos, arsênio, bismuto, vou encontrar vários cátions na tabela de cátions, lembrando que os valores menores de NOx ou de carga, a gente pode usar a terminação oso, e os valores maiores, a gente pode usar a terminação ico, mas a gente tem a opção do número romano também. Então, por exemplo, ouro 1 é o cátion auroso, ou ouro 1 em romano. O ouro 3+, é o cátion áurico, o ouro 3 em romanos. A opção das terminações dos sufixos ico e oso, ou pelo número romano, é uma opção pessoal. Eu posso usar um ou outro. Preciso entender os dois. Enquanto, né, esses elementos que têm um valor de carga só, não posso usar o número romano. Então, não pode colocar cátion, alumínio, 3 em romanos, só porque o alumínio vale 3+. Eu uso o número romano quando eu preciso diferenciar íons. Então, ouro 3, ouro 1. Alumínio não pode, zinco não pode, prata não pode. Todos os elementos do grupo 1, todos os elementos do grupo 2, todos os metais do grupo 1, todos os metais do grupo 2, são cátions que têm um valor só de carga e a gente não vai usar a diferenciação com o número romano. Tabela de ânions, divididos por carga, os principais ânions, em negrito, os mais importantes, aqueles que a gente deveria buscar memorizar. Tá? Eu sei que são vários, mas é importante a gente memorizar um grupo de ânions que me possibilite fazer algumas formas. Tá? Então, eu coloquei em negrito aqueles que eu sugiro que todo mundo conheça. Voltamos aqui, então. Cátion cálcio. O cálcio, elemento do grupo 2, vale 2+. Ânion nitrato. Vou lá na tabela de ânion, se eu não lembro, procuro nitrato, é o Na3 ou menos. Vou fazer a regra da tesoura aqui. Eu vou multiplicar por 2 o ânion nitrato e vou multiplicar por 1 o cálcio. Vamos lembrar que eu vou multiplicar por 2 o ânion nitrato, o nitrogênio com os seus 3 oxigênios. Então, ao colocar esse 2 aqui embaixo, eu vou precisar de um parênteses. Ó, Ca, NO3, 2. 2 vezes aquele que vale 1 menos, neutraliza aquele que vale 2+. O amônio e o sulfato. Amônio, NH4, 1+. Ânion sulfato, SO4, 2-. Ânion sulfato. Tesoura, vou multiplicar por 2 o cátion amônio e vou multiplicar por 1 o ânion sulfato. Vou multiplicar por 2 o cátion amônio, retículo, parênteses. Parênteses para multiplicar por 2. Aqui. O que eu ia dizer de retículo é o seguinte: o sulfato de amônio é um composto formado somente por ametais. E a gente pode ficar na dúvida, será que esse composto é iônico mesmo? Sim, esses compostos são iônicos, eles formam retículos iônicos, sólidos à temperatura ambiente, com propriedades de compostos iônicos. Então, este é um composto iônico que não tem metal. O cátion é formado pela combinação desses ametais. Tá? Então, cuidado com o cátion amônio. Vou fazer o nosso exemplo, então, né, de resolução de exercícios de ligação iônica. Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica em níveis de energia, K2 elétrons, L8 elétrons, M8 elétrons, N2 elétrons, forma como? Aí a gente tem que dar conta do tipo de composto que ele forma e a fórmula desse composto. Vamos fazer como? Vamos somar aqui esse número de elétrons, somar esses elétrons, 10, 20 elétrons. Se tem 20 elétrons, tem 20 prótons, número atômico igual a 20. E aí eu vou lá na tabela periódica e procuro quem é o elemento que tem número atômico 20. Quem é o elemento X? Eu encontro que o elemento com o número atômico 20 na tabela periódica é o cálcio. Bom, aqui eu tenho um metal. O metal ele só pode se envolver em ligação iônica e
também na ligação metálica, né? Ele não pode se envolver em composto molecular, por exemplo, ligação covalente. Então, a letra A, que fala em composto molecular, a letra C, que fala em composto molecular, e a letra E, que fala em composto molecular, estão fora. Meu composto é iônico. Tá? Letra B ou letra D. O cálcio, ele é um cátion. E num composto iônico, o cátion está na frente. Então, só olhando as fórmulas dos compostos iônicos aqui e pensando que o X é o cálcio, não faz sentido o cálcio à direita. O cálcio tem que estar à esquerda. Então, a resposta certa provavelmente é a letra B. Vamos confirmar então. O cálcio, que é o elemento X, formaria com um calcogênio qualquer, que eles estão chamando de Z aqui. Calcogênio é um elemento do grupo 16, então formaria com um calcogênio o composto XZ. Então vamos pensar. O cálcio é um elemento, né, do grupo 2, ele adquire carga 2+, um calcogênio, que é do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, adquire carga 2-. Eu anulo aqui as cargas e junto. Ó, perfeito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. A ligação iônica ela é uma ligação bastante interessante. O estudo da ligação iônica, na minha opinião, é bem interessante, mas é, digamos, não complexo, mas é trabalhoso, né? A gente tem bastante teoria envolvida aí. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a aula e qualquer coisa, de novo, fico à disposição de vocês amanhã, quinta-feira, para tirar todas as dúvidas. Vou lembrar que os exercícios da aula de hoje são os exercícios da página 61 à página 63. E para esta aula não tem exercício de vestibular. Para fazer os exercícios de vestibular, a gente tem que fazer aula de ligações iônicas também, certo? Desculpa, de ligação metálica também, correto? Fiquem bem, se cuidem, continuem firmes aí, estudando, tá? A professora está aqui torcendo para dar tudo certo, para logo, logo a gente poder estar na aula. Beijos para vocês.